Bom dia a todos. Senhor presidente, senador Garibaldi, senador Wellington, autor do requerimento, demais participantes da mesa, a quem cumprimento, senhoras e senhores. Mais uma vez, o tribunal é convidado para participar de uma audiência e, sendo uma prioridade de todas as administrações, contribuir aqui no âmbito do Senado Federal, uma vez que sendo o Congresso o titular do controle externo e que exerce essa função com auxílio do Tribunal de Contas da União. Com relação a esse tema, o Tribunal tem atuado em razão das suas secretarias especializadas já desde 1997 com atuação em fiscalização de obras públicas. E recentemente foi estruturada a coordenação de infraestrutura, reunindo as unidades especializadas nessa área. Pois bem, quanto a esse tema, não só as mais de 500 fiscalizações já foram feitas, o tribunal sinaliza com a natureza de uma fiscalização, não só a fiscalização de conformidade, de modo a colaborar, de modo a alavancar o desenvolvimento da infraestrutura. Se não, vejamos. Trabalho realizado em 2013, com conclusão em 2014, no DENIT. Vejam, senhores, que nesse cenário não estava ainda presente a situação atual de recessão econômica. Era no cenário de 2012, 2013. Em uma fiscalização em que foram feitas 1.200 empreendimentos, tendo ou não tendo contrato, mas 1.200 empreendimentos, em que foram detectados 100 empreendimentos paralisados, naquele momento. E a distribuição, a partir de todo o entendimento feito com o DENIT, de uma discussão clara do que era e o que não era paralisação, resultou nesse gráfico em que temos, inicialmente, que não tinha justificativas, 31. O DENIT não conseguiu, à época, apresentar essa justificativa, 31% daqueles empreendimentos paralisados. Posteriormente, temos projetos, problema com projeto, 27%. 19% pendências diversas administrativas. Depois vem pendência, desapropriações, descontinuidade de empreendimento, atuação do tribunal, no caso tinha apontado 2 obras, dotação orçamentária, que à época não era problema. Pois bem, então o tribunal, junto com o DENIT, trabalhou no sentido de apurar esse cadastro, de apurar essas obras e encaminhou-se para o Legislativo, para o próprio DENIT. Esse foi um trabalho nessa parte de obras, então, paralisadas. Na sequência, foi feito um trabalho nas que estavam com atraso, já foi um avanço, mas trabalhando em atraso de obras, nesse mesmo sentido, de buscar alavancar a gestão dos órgãos que tocam as obras, no sentido de atender às necessidades, uma vez que a paralisação e o atraso acabam importando no maior prejuízo para a sociedade. Então, nesse caso, foi constatado novamente problemas de prazos e cronogramas de ineficiência de controle de prazos, de problemas com a definição de aditivos para aditivos das obras, e incluir e nesse sentido o tribunal proferiu, e como é a praxe nesse trabalho dessa natureza, proferiu recomendações para que fossem criados objetivos para avaliação, critérios objetivos para avaliar os pedidos de prorrogação, que fosse dado mais transparência a essas questões no sentido dos empreendimentos, que fosse criada a funcionalidade no próprio sistema de acompanhamento de contratos do DENIT, de modo a ter indicadores e avaliações dessas paralisações e atrasos. Paralelamente, o tribunal também realizou uma auditoria no sistema de acompanhamento de contratos. Uma avaliação inicial e, posteriormente, monitoramentos,
no sentido de que o sistema viesse a atender essas necessidades. E foram encontradas impropriedades. Isso foi conduzido pela própria unidade especializada do Tribunal em análise em fiscalização de sistemas. E, a partir daí, a gente tem notícia de que foram feitas melhorias e funcionalidades e a adoção de ações, né, para a recuperação, inclusive, de valores que tinham sido pagos indevidamente. Pois bem, isso no âmbito do DENIT. Trabalhos de natureza semelhante também têm sido feitos recentemente na área da ferroviária, como foi o caso da operacional no Pio Ferrovias, também da liberação de 2015, no sentido de que também o tribunal enviou recomendações ao Ministério para a elaboração de estudos técnicos para contemplar essas avaliações, alternativas, né, que justificassem aquele modelo que estava pensando na época, a seleção de trechos, e que elaborasse matriz de responsabilidade, contemplando os responsáveis e prazos de cumprimento para as ações de investimento, para ações necessárias à implementação. Essa determinação foi objeto de solicitação de prorrogação de prazo pelo Ministério e o tribunal ainda encontra-se aguardando o recebimento do plano, enfim, das providências a serem tomadas. De igual modo, cito um recente trabalho feito no acompanhamento do Conselho de Administração da Valec, no sentido de avaliar o acompanhamento da atuação do Conselho, enfim, enquanto acompanhar questões estratégicas no âmbito da empresa e não só problemas ou assuntos administrativos. E esse trabalho, nós entendemos que rendeu bastante frutos, porque está se vendo uma maior atenção realmente com esses assuntos estratégicos, uma análise das circunstâncias de risco dos empreendimentos, enfim, um aporte de recursos para que o Conselho tenha condições de melhor de trabalho. Ou seja, todos esses trabalhos são, vamos ver aqui o próximo, enquanto-se em andamento um FISC Hidrovias, que é uma análise, uma fiscalização, é uma análise sistêmica do setor, por parte do tribunal, que está em andamento e me parece que já está em fase de finalização na unidade técnica, porém ainda sem deliberação do Congresso, do tribunal do colegiado. E podemos citar, nessa linha de trabalho do tribunal, que eu posso dizer até que é uma parceria com a administração, os trabalhos foram realizados nos corredores logísticos, visando a questão da exportação de grãos da fronteira agrícola de Mato Grosso do Sul. Então, foram feitas 3 fiscalizações no corredor centro-sudeste, e o 163 no sentido dos portos do norte, e o Rio Madeira, escoamento pelo Rio Madeira e 364. E foi feita uma execução mais no sentido de cronogramas e em que situações se encontravam esses empreendimentos. No caso, o que assim saltou aos olhos, assim, maior problema foi o caso do corredor logístico da 163, porque desde 2009 que iniciaram as obras da implementação dessa rodovia e foram identificados problemas de deterioração precoce do pavimento. Eu me lembro que, na época, o então diretor-geral, General Frade, imediatamente adotou providências internas no sentido de apurar se as questões eram decorrentes de problemas de projeto ou de má execução, enfim. E foram apontados também problemas de coordenação entre os órgãos em razão da hidrovia do Telespires. E aí foram feitas determinações ao Ministério para que apurassem, inclusive, aqueles problemas, que, no sentido de que publique as licitações de obras e serviços após a realização do planejamento, da execução das obras, que reflita a realidade da execução. Enfim, são orientações e recomendações que o tribunal, na sua função constitucional e precípua de acompanhar o orçamento, a aplicação dos recursos orçamentários, como entidade de fiscalização superior,
nessa finalidade, ele trabalha com os critérios. Então, os critérios que são estabelecidos pelo Poder Legiferante, pelo Congresso Nacional, enfim, quem tem poder de editar leis e normativos, o Tribunal segue os critérios. Ele não está criando, como tem sido, na minha opinião, indevidamente acusado de estar influindo na gestão dos órgãos ou coisa dessa natureza. Porque, nesses casos, a determinação é para que se faça um plano, para que melhore o planejamento, enfim, natureza de gestão, mas não é diretamente impactando, não é uma ingerência nos órgãos. E entendemos que é uma atuação que pode, sim, resultar em benefícios. Paralelamente, posso citar que na última rodada de fiscalização que o tribunal faz em atenção a ditames da LDO, das obras, fiscalização das obras, os empreendimentos que foram indicados como paralisação, a Comissão Mista de Orçamento, inclusive ontem foi a comissão, foram esses empreendimentos que dizem respeito especificamente a contratos de repasse de recursos do Ministério das Cidades em São Paulo. Mas o primeiro e o terceiro, já na própria comissão, os órgãos já se comprometeram a suspender, ou, na verdade, revogar o edital e adotar um edital mais adequado, porque o tribunal apontou problemas com relação a problemas de competitividade, prejuízo à competitividade. Então, nesses dois casos já está resolvido, como foi aqui o caso de Brasília também, um BRT. Então, o tribunal, muito apropriadamente, vem atuando cada vez mais nas fases anteriores à obra, seja no estudo de viabilidade, projetos e editais, e, se for o caso, também na execução. Mas, como esse caso, então, não tinha execução nenhuma ainda, mas já desde o início foi detectado sobrepreço, problemas de competitividade, já está sendo promovida a alteração. E só para finalizar, nesse acordo do Fiscobras que consolidou, o tribunal deixou claramente que, além de atuar, que ele aumentasse a fiscalização em editais pelos benefícios que são gerados e que ele também continuasse e implementasse a fiscalização nos órgãos de gestão, nos órgãos que têm gestão de obras, no sentido de fazer com que essa gestão seja mais eficiente e, obviamente, possa entregar as obras, entregar os empreendimentos à população. Pois bem, só por fim, aí não é nenhum trabalho realizado, só uma consulta que fizemos ao Tesouro Gerencial agora no final do mês, dando conta realmente da baixa execução orçamentária, que é naturalmente do conhecimento dos gestores e que da casa. Era isso, então, que tínhamos a apresentar, presidente. Estamos à disposição aí também para algum questionamento e colaboração com a comissão. Concedo a palavra agora, em seguida, agradecendo a exposição feita pelo doutor Assênio José da Costa Dantas, coordenador-geral de infraestrutura do Tribunal de Contas da União. E agora vamos ouvir a palavra do doutor Mário Mondolfo. E antes de conceder a palavra a ele, que é diretor de engenharia da Valec, eu gostaria de registrar a presença entre nós do doutor Marcelo Bruto da Costa Correia, diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT. Portanto, com a palavra, o doutor Mário Mondolfo, diretor de engenharia da Valec. Bom dia a todos. Em nome do presidente, eu cumprimento todos os presentes e agradeço a oportunidade de vir a essa casa mostrar o que a Valec está fazendo e como nós vamos
dar continuidade às nossas obras que estão sob responsabilidade da Valec. Hoje, a Valec tem duas grandes obras sob sua responsabilidade. A primeira delas é a Ferrovia Norte-Sul, é uma extensão que a gente chama de Extensão Sul, é um trecho que vai da região de Anápolis até Estrela de Oeste, em São Paulo. E é muito importante esse trecho porque ele, em São Paulo, ele vai ligar na ferrovia da LL, que transporta os grãos da região de Mato Grosso até o Porto de Santos. Então, vai ser uma importante integração logística. Esse trecho foi dividido em 5 lotes, e com mais 2 lotes adicionais, um de ligação com a ferrovia da LL e um outro pequeno trecho que foi licitado posteriormente. Também sob a responsabilidade da Valec, nós temos a ferrovia de integração Oeste-Leste, que liga a região, o projeto original liga desde a Norte-Sul até a Ilhéus. O trecho que nós estamos em execução hoje é o trecho entre Barreiras e Ilhéus, que foi dividido em 9 lotes de obra. Como todos sabemos, esse ano foi um ano difícil em relação às questões orçamentárias e financeiras, e o primeiro semestre a gente vinha num ritmo de obra muito pesado o ano passado, com uma alta porcentagem de execução, quando começaram a surgir as nossas restrições financeiras. E, em função disso, a Valec fez um planejamento para que as obras pudessem diminuir de ritmo ordenadamente, de forma que não houvessem perdas de serviços já realizados, procurando minimizar isso. Então, essa é a situação da ferrovia Norte-Sul hoje, Extensão Sul, com, vamos dizer, um planejamento de faturamento das empresas até dezembro. Com isso, a gente deve terminar o ano de 2015 com um avanço das obras em torno de 91,3%. Aqui está listado, basicamente, não vou me estender nisso, mas a redução dos trabalhos foi no sentido de, basicamente, não ter novas frentes de obra para evitar a perda de serviço e ir terminando gradativamente os serviços já iniciados, dando ênfase à questão de drenagem e das obras de arte especiais. Nesse trecho, a gente tem 2 grandes obras que são, vamos dizer, o gargalo para que a obra possa ser concluída nesse prazo que a gente está colocando aqui, que são as pontes sobre o rio Paranaíba, na divisa de Goiás com Minas, e a ponte sobre o Rio Grande, na divisa de Minas com São Paulo. São pontes muito grandes, uma delas é uma das maiores obras ferroviárias já executadas no país. Eu estive lá a semana passada, inclusive, e as obras estão andando num ritmo um pouco mais lento, mas de maneira que elas estão permitindo que a gente, em tendo os recursos disponíveis, possa terminar essa obra no prazo previsto. Aqui uma situação da FIOL, a mesma coisa. O avanço físico está em 40,8%. Aqui tem um detalhe que é importante salientar, que é o seguinte: a FIOL foi dividida basicamente em 2 segmentos de execução. O trecho Ilhéus-Caetité, que a gente chama de FIOL 1. Esse segmento está com um percentual de avanço bastante elevado, está na faixa de 70%. E lembrando que
o principal insumo a ser transportado nessa região é justamente as minas de minério de ferro na região de Caetité. O trecho entre Caetité e Barreiras ele já está com coisa de 20% de execução em média. Por essa razão que a gente tem uma média global em torno de 40,8. A ideia é terminar inicialmente o trecho entre Ilhéus e Caetité. Também aqui uma listagem dos serviços que estão em execução. Nós temos, como é de conhecimento geral, nós tivemos algumas empresas com dificuldades financeiras, noticiado na imprensa, questão de greve, etc. E isso motivou alguns pedidos por parte das empresas de suspensão do contrato que foi renegociado com a Valec. Embaixo nós temos para vocês terem uma ideia da redução do ritmo das obras, a FIOL tinha em torno de 7 mil funcionários em novembro de 2014 e hoje nós estamos com 1.200. E em termos de equipamento, em torno de 2.000 equipamentos, hoje nós estamos com 245. E a mesma situação na Norte-Sul, onde a gente tinha 4.500 funcionários, hoje estamos com 1.200 empregados trabalhando. Essa é a situação financeira hoje dos contratos da Valec, então a gente deve... Aqui em dezembro não foi lançado nenhum valor de aporte de recursos, pelas razões que todos sabemos. Então, se perdurar essa situação, nós estamos terminando o ano com um saldo de dívida em torno de 320 milhões, o que significa basicamente 2 meses de atraso em pagamentos. Nós fizemos, isso aqui é um exercício apenas que a gente fez para a retomada das obras. Então, se os fluxos de recurso forem repassados para a Valec na forma que está prevista no orçamento, nós devemos entrar numa situação positiva entre março e abril do ano que vem, o que nos permitirá conversar com as empresas no sentido de retomar as obras com uma condição de pagamento em dia e com um planejamento para que as obras sigam o seu curso normal. A prioridade nossa vai ser terminar a Norte-Sul, que está praticamente na mão para terminar. Em fevereiro, se esses recursos forem garantidos, nós estaremos com a obra pronta, em condições de operação, e poderemos dar um andamento, um ritmo bom para as obras da FIOL também. Então, a situação para 2016, com relação ao trecho central da FNS, que já está em operação, está ali com 97,9%, é uma questão de que a Valec ainda tem alguns compromissos no sentido de compensações ambientais que vão se estender pelos próximos 4 anos. E a Extensão Sul, a gente pretende terminar o ano de 2016 com 98% de execução, o que permitirá entrar em operação no início, primeiro trimestre, quadrimestre de 2017. E a FIOL avançaria de 42% para 49%. A questão dos trilhos também é importante colocar. A Valec já adquiriu 100% dos trilhos da Extensão Sul. Grande parte já está, inclusive, colocada, implantada. E da FIOL nós estamos com 57%. Em função das restrições orçamentárias, também a Valec conversou com os fornecedores, são empresas do exterior, Espanha e China, principalmente, e nós renegociamos os trilhos da FIOL para serem entregues, começarem a ser entregues a partir do segundo semestre de 2016, e também já estamos tentando uma negociação para, dependendo do ritmo do fluxo financeiro, postergar isso um pouco mais. Isso nos dá
um fôlego maior, porque dentro do cronograma original, a entrega dos trilhos se daria totalmente até o primeiro quadrimestre de 2016. Então, nós postergamos esses trilhos, a fabricação desses trilhos, de maneira a procurar compatibilizar o cronograma da obra com o cronograma da entrega dos trilhos. É uma situação um pouco complicada, porque são contratos assumidos, mas a gente está tendo uma boa repercussão junto às empresas fornecedoras. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Mário Mundolfo, diretor de Engenharia da Valec, pela sua participação, pela sua contribuição. E agora teremos a palavra do senhor Walter Cassimiro Silveira, diretor-geral do DENIT, que é o mais assíduo aqui à comissão. Né? Bom dia, cumprimento aqui o senador, presidente Garibaldi Alves, senador Wellington, autor do requerimento, a secretária executiva do Ministério do Transporte, Natália Marcas, ao diretor de engenharia da Valec, o Mário, ao doutor Arsênio, coordenador-geral de infraestrutura do TCU, senhoras e senhores. Esse assunto aqui, eu já tenho tratado ele já algumas vezes aqui na comissão. Acredito que esses números aqui eu já até comentei aqui com os senhores em outras visitas minhas aqui na comissão. O DENIT recebeu uma previsão de gasto na lei orçamentária de 2005 na ordem de 10 bilhões de reais, e ele trouxe uma carteira de restos a pagar de 10,7 bilhões, que totalizava um pouco mais de 20 bilhões de reais para executar no exercício de 2015, desculpa. Foi com o contingenciamento que nós tivemos, foi dado um limite de empenho para o DENIT e, consequentemente, um limite de pagamento de 6,4 bilhões de reais, um corte de aproximadamente 35%, 36%, para ser mais exato. E hoje o DENIT já pagou desse limite 5,9 bilhões. Então, a gente tem aí um saldo de pagamento ainda de 500 milhões para o mês agora de dezembro. A gente vê aqui na apresentação que grande parte do que foi pago foi valores de resto a pagar, somente 600 milhões foi executado com o orçamento do exercício. A gente comparando aqui com 2014, nós tínhamos em 2014, juntando o resto a pagar e orçamento, um montante de 23 bilhões, sendo que 11 bilhões era do orçamento normal e 11 do orçamento de resto a pagar. E tivemos um limite de execução de 9,8 bilhões. Bom, com isso, o DENIT teve que tomar algumas medidas para poder reduzir o nível de execução, já que o histórico era de execução de aproximadamente 10 bilhões ano. Tendo que reduzir quase 40%, nós aplicamos algumas medidas. Aqui eu apresento o histórico aqui de execução, comparando 2014 e 2015, que a gente vê o descolamento da curva e o comparativo das medições feitas pelo DENIT nos anos anteriores, de 2013 a 2015. A gente vê que a partir de agosto
nós reduzimos drasticamente o nível de medição dos nossos contratos. O que a gente teve que fazer para poder adequar esse limite orçamentário e financeiro em relação, né, aos contratos? O DENIT hoje tem quase 1.000 contratos ativos em execução. E o DENIT teve que priorizar a parte da manutenção para que a gente não tivesse uma degradação da malha hoje existente. E então, nas obras, né, em execução iniciadas, nós reduzimos em aproximadamente 35% o ritmo dos contratos de manutenção e em 45% o ritmo dos contratos de construção, fazendo uma repactuação desses contratos para poder estipular um valor máximo de medição mensal para que a gente não aumentasse o volume de estoque de dívida do DENIT, para poder a gente garantir que a gente não ia aumentar o estoque de dívida do DENIT. Tomamos a iniciativa de não dar emissão de novas ordens de início de obra, tá? Isso, claro, que para obras de construção, duplicação, né, aumento de capacidade. A parte de manutenção, tivemos que estipular um limite por unidade da federação, Estado, onde fazia avaliação da malha, da necessidade iminente de ataque de manutenção, para que pudesse priorizar, né, a malha onde estivesse com maior nível de deterioração. Então, essa redução, apesar de a gente ter colocado aí 35% para manutenção, nós não estipulamos em que rodovias nós deveríamos reduzir por superintendência. Ficou a cargo dos nossos superintendentes regionais. Aqui a diretoria do DENIT só estipulou um corte por unidade da federação e, claro, fazia avaliação caso a caso para aumentar ou diminuir o nível de intervenção em cada unidade, dependendo da condição da malha existente. Os trechos inseridos no programa de concessão, iniciamos um processo de negociação com a NTT e com o Ministério para que as obras que estavam a cargo do DENIT pudessem ser repassadas ou para as concessionárias ou para a NTT, para poder fazer de forma direta, evitando assim a paralisação das obras nos trechos concedidos. Neste caso, eu cito aqui o caso da 163, que tem já a cobrança de tarifa já de pedágio e tem a obrigatoriedade do DENIT entregar um trecho duplicado. De Cuiabá até Rondonópolis, isso ficou a cargo do DENIT e como tivemos que fazer a repactuação, nós estamos em tratativas com a NTT para poder passar esses contratos para que a NTT execute e assim evite atrasos e redução no cronograma de execução. E colocamos a casa de prontidão para dar foco na carteira de estudos e projetos, para que a gente possa preparar a casa para quando tivermos uma condição mais favorável orçamentária e financeira, para que a gente possa dar continuidade nas intervenções, né, nos processos de melhoria da nossa infraestrutura, com projetos já elaborados, com estudos ambientais, com toda a parte de preparação já pronta e aptas para poder iniciar de imediato a execução. Nós chegamos a um nível, como a gente pode ver, abaixo de 400 milhões, execução mês, medição mês. O DENIT, em 2014, ele media, nesse mesmo período, próximo de 1 bi mês. Então, a gente pode notar aqui que houve uma redução considerável no cronograma de execução, no nível de execução. A gente recebe alguns parlamentares e as empresas questionando se podemos atribuir, então, que os nossos cronogramas aumentaram, né,
em relação ao que estava previsto, em torno de 45 para construção e 35 para manutenção. A gente não pode fazer essa correlação porque isso depende muito da fase em que estava o contrato em execução. Contratos que já estavam próximos de finalizar, você reduz 45% no ritmo. Hoje, você não vai ter um aumento de 45% no cronograma total do contrato. Você vai ter somente naquele restante do contrato que falta ser executado. Então, obras que estavam já na sua fase de finalização aumentaram aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. Agora, obras que estavam no início realmente vão sofrer aí essa redução até que a gente venha a restabelecer o cronograma de obra com um fluxo financeiro condizente com o que já estava no planejamento inicial dos seus contratos. Era isso que eu tinha para falar, presidente. Obrigado. Agradeço ao doutor Walter Cassimiro. Diretor-geral do DENIT. E agora ouviremos a palavra da senhora Natália Marcaça de Souza, secretária executiva do Ministério dos Transportes. Com a palavra, a senhora Natália. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, senador Wellington. Primeiramente, eu queria trazer aqui a desculpa do ministro Antônio Carlos e o agradecimento dele também pelo convite. Ele teve um compromisso de emergência, não pôde estar presente, mas me encaminhou o fraterno abraço dele para os senhores representantes dessa casa, que são colegas dele. E agradecer a oportunidade do Ministério estar aqui hoje também expondo um pouco sobre esse tema que é tão importante para o sistema transportes. A senhora permite aí que eu resista à presença do senador Zé Medeiros. Eu estou fazendo assim essa pausa para registrar, porque ele é meu conterrâneo. É justo, é senador pelo Mato Grosso, mas é meu conterrâneo. Só fez nascer, abandonou. Principalmente nesse ano, que foi um ano duro para o sistema transportes, né? Nós tivemos os nossos colegas do DENIT e da Valec já fizeram a exposição mais detalhada sobre a questão das obras em cada uma das nossas vinculadas, mas nós tivemos um corte duro esse ano no orçamento dos transportes. Nós vínhamos num ritmo de execução de obra de mais ou menos 12 bi ao ano nos últimos 5 anos, e esse ano nós tivemos um contingenciamento de orçamento PAC de 40%. Então, esse ano a gente teve 9 bi para executar. Então, é lógico que isso traz uma diminuição no ritmo das obras que o sistema transportes estava executando. Mas, em ano de restrição orçamentária, é ano também de pensar diferente, é ano de sair fora da caixinha e ter outras alternativas em relação à execução da infraestrutura do país. Porque a infraestrutura do país também é uma das maneiras que vai nos alavancar a aumentar o crescimento do país. Então, a restrição orçamentária também não pode ser a restrição para não haver essas obras. Então, o Ministério dos Transportes, nesse sentido, também teve em 2012, já vinha trabalhando com o governo federal no plano de investimento em logística. Então, além da execução que a gente vai ter em 2015 de 9 bi, que vai ser em OGU, a gente também tem, via as concessões, vai ter cerca de 5 bilhões que vai ser executado via investimento privado. Então, a gente tem uma certa compensação que está sendo executada via investimento privado nas rodovias. Esse ano, o DENIT, apesar de toda a restrição orçamentária, foram realizados 240 quilômetros entre restauro e ampliação de capacidade no DENIT. E pelas concessões privadas foram executados esse ano 269 quilômetros de duplicação.
só esse ano do PIO. Então, também é um número expressivo. E nas concessões de rodovia, além desses 269 quilômetros que foram entregues em 2015, está em realização mais 176 quilômetros que devem ser entregues ano que vem nos próximos anos. Então, está tendo uma compensação pelo investimento privado. Esse é um dos nossos focos de saída para compensar essa restrição orçamentária do governo no momento. Além disso, também em momentos de crise, há necessidade de priorização. Como já bem relatou o Dr. Mário Mondolfo e o Dr. Walter do DENIT, o que o Sistema Transportes fez? Priorizou no DENIT a manutenção e a sinalização das rodovias, para que a gente não tenha uma perda de investimento, porque no setor rodoviário, quando a gente deixa de investir em manutenção, o gasto a seguir é exponencial e muito mais caro. Então, vamos restringir o início de novas obras de ampliação, mas vamos resguardar os contratos de manutenção. Então, os contratos de manutenção foram priorizados, e um outro item que a gente priorizou na parte rodoviária foi a execução de projetos. Então, nossa carteira de projetos, a verba para ela está mantida, porque a gente espera que o país vai se recuperar. Quando o país se recuperar, a gente vai ter projeto para executar. Então, não vamos ter um contingenciamento na verba de projeto, para na hora que tiver recurso, ixi, cadê o projeto? Então, o projeto vai estar pronto. Do lado da Valec, devido à restrição orçamentária que teve também no setor ferroviário, priorizamos a execução da Norte-Sul, que é a obra ferroviária que está mais avançada, está cerca de 85%, né, mais ou menos o trecho da Norte-Sul. Então, priorizamos a Norte-Sul em detrimento da FIOL, que está com um ritmo de execução ainda mais baixo, acho que é 45%, em torno da casa de 40% a 50%. Então, priorizamos essa, além desse trecho da Norte-Sul, também está dentro do programa de investimento em logística e deve ser concedido. Então, essa foi a priorização do lado ferroviário. E como a infraestrutura geral, foi lançado no início desse ano o programa de investimento em logística, que prevê a concessão de 16 trechos rodoviários. O primeiro foi licitado ainda esse ano, que foi a reconcessão, novamente o contrato de concessão da ponte Rio-Niterói, que foi até um grande sucesso. A gente teve redução tarifária com ampliação de investimento. Então, na ponte Rio-Niterói vai ser realizados nos próximos anos 1,3 bi de investimento, com investimentos do lado de Niterói, com Mergulhão, do lado do Rio de Janeiro, a ligação com a linha vermelha. E são outros 15 trechos rodoviários que a NTT está trabalhando para lançar e tentar fazer os leilões o ano que vem. O ambiente econômico, lógico, está mais inóspito, mas o Sistema Transportes, junto com o BNDES e todo o governo, está trabalhando em busca de investidores e parceiros, porque esses são contratos de concessão de longo prazo. Lógico, eles sofrem uma interferência do momento econômico do curto prazo, mas são contratos para 30 anos que têm um horizonte de recuperação da economia. Os contratos, o programa de investimento em logística rodovia, ele preveu investimentos da ordem de 66 bi, e da parte ferroviária são 5 empreendimentos, né? Além do estudo, que ainda é estudo da Bioceânica. Os 5 empreendimentos, eles prevêem investimentos de 40 bilhões, então tem empreendimentos que são mais fáceis, a gente acredita que vai ter alguma atratividade mais rápida, que é a Norte-Sul, o trecho entre Norte e Sul, com a Sailândia Barcarena, que você tem metade do trecho pronto. O segundo trecho, que é o trecho de Anápolis, Estrela do Oeste, que também já tem uma parcela pronta. Então, esses contratos de concessão ferroviários futuros, eles já têm uma execução pelo poder público, então traz menos risco ao setor privado. Então, essa é uma das saídas que o Ministério dos Transportes está buscando para manter o investimento em detrimento das nossas restrições orçamentárias. Em relação ao pagamento das obras que aí estão, o Ministério dos Transportes e as vinculados, junto com o próprio governo federal, está buscando, com os bancos públicos, viabilizar uma linha de crédito
para que as empresas que hoje têm contratos públicos DENIT e VALEC possam acessar uma linha de crédito um pouco mais facilitada, tentando dar um ritmo nessas obras que hoje estão com um ritmo reduzido. Então, essa é uma outra frente que a gente está trabalhando para tentar manter o nível de execução desses contratos. O Ministério também está trabalhando na possibilidade e analisando a malha rodoviária hoje existente. Hoje, em posse do DENIT, a gente tem 52 mil quilômetros de rodovias. 16 contratos já foram lançados como possível concessão, mas você tem uma gama aí da malha rodoviária que talvez pudesse ser analisado como uma concessão um pouco mais simples, só com manutenção desse trecho em contratos menores. Então, o Ministério dos Transportes também está estudando isso como uma maneira de viabilizar a execução dos investimentos, mesmo num cenário de restrição orçamentária. É um pouco disso que eu tinha para trazer aqui. Agradeço muito o convite e o Sistema Transporte está à disposição para qualquer dúvida.